Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse instante para darmos início ao nosso culto de celebração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, em nome reunidos, e queremos nessa manhã lembrarmos de tão grande amor o Senhor tem para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, e nós queremos retribuir em adoração, louvor, com as nossas vidas diante do Teu altar, e que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações nessa manhã e que sejamos edificados. No nome de Jesus que oramos. Amém. Terra, pra que eu pudesse
Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, os versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. E nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema falando o suficiente. Vamos orar. E nesta oração queremos lembrar de duas irmãs que estarão aniversariando nessa semana. A irmã Adriana Rezende Costa e também a irmã Aline Garritano Barros. Vamos orar. Deus de amor, nosso Pai eterno, louvamos-te e te adoramos em nome de Jesus, nosso Deus Salvador, nosso Senhor, por quem o Senhor nos deu perdão e a vida eterna. Glória a te damos por meio dele, glória a ele, glória ao teu Santo Espírito. Nós nos reunimos nesta manhã por amor a ti e por amor que o Senhor tem por nós também. E assim estamos aqui para celebrar o teu nome e santificar o teu nome na nossa vida, sermos santos no Senhor e, ó Pai, podemos viver uma vida de amor e unidade uns com os outros, para que Cristo seja conhecido e para que as pessoas também nos conheçam como discípulos dele, e para a tua glória acima de tudo. Nós te agradecemos pela oportunidade, privilégio e bênção que nos dá de estarmos aqui nesta manhã. E assim, Senhor, somos gratos a ti e bendizemos o Senhor. Abençoa também estas irmãs que estarão completando mais um ano de vida nessa semana. Guia a vida das tuas servas, ensina a contar seus dias de tal forma que tenham um coração sábio e sejam ensináveis, andando na tua presença e aprendendo da tua palavra e guardando ela no seu coração. Pai de amor, que o Senhor lhes conceda muitos outros anos de vida na tua presença. Também, Senhor, nós pedimos pela tua igreja, guarda-nos no teu nome para o dia de Cristo. E que o Senhor, ó Pai, nesses tempos de gripes e resfriados, e também aqueles irmãos que estão enfrentando problemas de saúde, estenda a sua mão de poder, as suas mãos de graça e misericórdia, para, Senhor, repreender todas estas enfermidades, e assim nos dê saúde, e principalmente a saúde de um bom relacionamento espiritual contigo por meio de Cristo. É no nome dele que nós oramos e dedicamos a ti este culto e sobretudo as nossas vidas. Amém. Vamos continuar ainda louvando o Senhor, cantando o hino Morri na Cruz por ti. Os irmãos que trouxeram, né, seus dízimos e ofertas poderão dedicá-los nesse instante. Morri na cruz por ti e morri pra ti livrar. Meu sangue sem verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim.
maravilhoso é o amor do Senhor para com as nossas vidas, né? Que se entregou por nós, e nós queremos continuar declarando essa graça maravilhosa do nosso Senhor. Vamos continuar, né? Louvando ao Senhor com todo o nosso coração. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amém?
revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem para conosco uma misericórdia, uma graça sem tamanho, e nós queremos louvar o Senhor pela tua fidelidade. Ainda que sejamos imperfeitos, o Senhor permanece fiel em sua palavra, em sua promessa, e nós queremos termos uma vida segundo a tua verdade, a tua palavra, som dos nossos corações, Pai, de modo que
o Senhor venha retirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e endireita, Pai, as nossas veredas, nos coloca no caminho da Tua justiça e que possamos, cada dia mais, sermos semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode se sentar. Relembrando aqui, irmãos, o texto de Tito, capítulo 2, os versos 7 e 8. Ouçamos novamente a palavra de Deus. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A palavra de Deus, ela nos adverte de que devemos ser padrão de boas obras. Também que sejamos fiéis a doutrina da palavra de Deus e que tenhamos uma linguagem saudável e irrepreensível. E eu quero destacar aqui a questão de ter uma linguagem saudável e irrepreensível. Porque a nossa linguagem é a nossa comunicação, que retrata os nossos relacionamentos. Acima de tudo, nós temos relacionamento com Deus. E com base no relacionamento que temos com Deus, nós devemos cultivar os nossos relacionamentos interpessoais. E a palavra de Deus diz que a gente precisa ter uma linguagem saudável, um vocabulário saudável, uma tratativa saudável, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha nenhuma indignidade a dizer contra nós. Ou seja, que nós não possamos ser repreendidos por fazer qualquer coisa errada, ou por ter dito o que não devíamos ter dito, ou falado demais. Então Deus nos orienta, como seus filhos, a termos uma linguagem saudável e irrepreensível. Qual o motivo disto? Já está aqui descrito na sua palavra. O motivo de ter uma linguagem sadia e irrepreensível é expressar o caráter de Cristo, glorificar a Deus e ser uma bênção em nossa comunicação ou nos nossos relacionamentos. Agora, um outro motivo, claro, aqui expresso na palavra de Deus, é para que envergonhemos o adversário e preservar a nossa integridade cristã, não ter o que temer de acusação ou ser envergonhado por causa da nossa fala. Então devemos ter uma linguagem saudável e irrepreensível. Precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes nós temos a tendência de falar além do que devemos falar. E queremos muitas vezes explicar o inexplicável. E muitas vezes, como diz o ditado popular, nós
queremos encontrar pelos em ovos. E assim falhamos nas nossas comunicações ou nas nossas tratativas. Seja quando temos que falar espontaneamente ou quando somos abordados para falar, ou tenhamos que dar o nosso testemunho a respeito de coisas ou fatos. Precisamos ser sábios. A palavra de Deus é o nosso manual de sabedoria, como falar e como não falar. E para que sejamos íntegros em relação ao nosso caráter. Mas o nosso caráter precisa ser o caráter de Cristo. Então nós devemos ter uma linguagem saudável e irrepreensível. Devemos evitar falar demais. Devemos evitar aquela necessidade indevida de contar uma novidade. Você tem uma novidade que deveria guardar só para si e não deveria compartilhá-la, porque você vai provocar um grande problema, ou para quem vai ouvir a respeito de si, ou porque vai ouvir a respeito de outrem. E você vai praticar uma perversidade de acordo com a Bíblia. Então, devemos evitar essa necessidade de falar demais, essa necessidade de falar uma novidade que deveríamos guardar somente para nós, ou de repetir histórias que não devem ser repetidas. Então, às vezes você está se coçando para contar uma história que você viu ou que você ouviu, mas que você não está disposto a provar o que você vai contar. Ou você tem uma história que você não tem como provar. Então é melhor ficar calado ou calada e orar. Porque a fonte do nosso viver é Cristo. Ele é o juiz de todos. E eu não posso me colocar em julgamento alheio. Mas se há algo que eu deva resolver, então eu vou me colocar nas mãos de Deus para que Ele me use. Com toda discrição e com toda modéstia ou simplicidade. A menos que eu precise de alguém que me ajude. E a palavra de Deus diz que se eu não consigo resolver só, eu posso chamar uma ou duas pessoas que me sirvam de testemunhas. Porque precisa ser solucionado. Mas é porque eu posso provar. E se eu não posso provar, eu tenho que trabalhar com Deus em oração. Mas, além do mais, nós não devemos dar oportunidade para questionamentos, os quais poderão ou não causar maiores problemas ou constrangimentos. Às vezes a gente só vai jogar mais lenha na fogueira para aumentar a fervura. A gente já sabe o que vai ser o resultado. Desastroso. Então guarde para si. Ou trate isso com Deus. Então nós devemos falar, irmão, somente o suficiente, o necessário. Em Provérbios capítulo 10, o verso 11, Provérbios 10, 11, diz assim: a boca do justo é manancial de vida,
mas na boca dos perversos mora a violência. Então nós devemos falar o suficiente para sermos bênçãos, para sermos instrumentos de vida e não sermos perversos, mas uma fonte de vida. Ainda em Provérbios 6:19, a palavra de Deus diz que testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos é o que Deus abomina. É o verso 6 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. E essa é a sétima coisa aqui referida: testemunhar um falso testemunho ou semear contendas entre irmãos. Tudo isso está relacionado à nossa fala, à nossa língua. E nós precisamos falar o suficiente para sermos bênção, ou seja, nós precisamos ter uma linguagem saudável e irrepreensível. E quem é que vai julgar isto? É o nosso Deus. Lá no Salmo 19, o finalzinho dele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante ti, ó Senhor. Então, como podemos falar o suficiente para sermos bênção? Como podemos ter uma linguagem saudável e irrepreensível? Prega o Evangelho de Cristo. Fale de Cristo, compartilhe a sua fé, compartilhe o amor de Deus, não segundo o seu entendimento particular, mas segundo o próprio Evangelho segundo a própria palavra de Deus Seja guiada pelo Espírito Santo, e Ele é quem te dá a palavra e te ilumina para ser uma pessoa sábia, entendida, com uma linguagem saudável e irrepreensível. Pregue a palavra de Deus, pregue o Evangelho. Use a sua comunicação para dar um bom conselho, acalmar alguém, consolar e confortar, adorar a Deus, falar bem de coisas ou das pessoas, falar positivamente sem concordar com os erros, mas sabendo respeitar as pessoas como pessoas e aceitá-las como pessoas, embora não concorde com os erros delas. Então precisamos aprender a falar o suficiente para ser bênção. Então, se o que você tem para falar, a sua opinião, se a história que você tem para contar, se o fato que você quer compartilhar, se isso não for honrar a Cristo, se isso não for abençoar o outro, não edificar a igreja, não fizer de você uma pessoa digna, então não fale, fique calado, guarde para você mesmo, mortifica isto, desfaça isso no seu coração, na sua mente, na sua alma, porque ou você vai ser um instrumento de Deus, ou você vai ser um instrumento do maligno. A gente precisa ter muito cuidado nisso, porque nós nos relacionamos com Deus numa relação de filhos que somos dele pela fé em Cristo. Nós nos relacionamos como irmãos de fé, por sermos a igreja de Cristo, com quem devemos conviver sempre, e estamos juntos andando para o céu e aprendendo a viver a vida celestial de Deus em Cristo aqui, para viver a vida plena de Cristo na eternidade, mas também convivemos com as pessoas na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudos, onde quer que possamos ir. E devemos ser
o bom cheiro de Cristo. Devemos ser a fragrância de cheiro de Cristo, para que a nossa vida seja irrepreensível, padrão de boas obras, fiel aos ensinos, ou às doutrinas, à palavra de Deus. E com honra nós reverenciamos o nosso Deus. Então devemos falar o suficiente para sermos bênçãos, mas também falar no tempo devido, falar no tempo próprio. O que diz Provérbios capítulo 10, verso 19? Provérbios 10, 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Falar demais, erra. Vai tropeçar em alguma coisa, alguma palavra. Até mesmo por ser mal interpretado ou má interpretada. Às vezes você pensa que disse uma coisa, o outro está entendendo outra. Até nisso precisamos ser sábios, prudentes. Mas por outro lado, nas muitas palavras, há sempre aquelas que não deveriam ser ditas. E ainda no Provérbios, capítulo 6, Provérbios capítulo 5, os versos 1 e 2, o escritor sagrado, ele adverte ao fato de fazermos promessas vazias e indevidas ao nosso Deus, mas ele, em primeira mão, está preocupado com a nossa atitude reverente, honrosa diante de Deus. Ele diz assim, Provérbios 5, os versos 1 e 2: filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, a minha inteligência inclina os ouvidos. Eu vou fazer uma mudança aqui do texto, não é Provérbios, é Eclesiastes. Eclesiastes 5:1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. E aí o texto vai continuar dizendo: não faça uma promessa que você não vai cumprir. Deus não se agrada de votos de tolos. Lembram de Ananias e Safira, que fizeram uma promessa e depois desfizeram a promessa que foi feita diante de Deus? Se Deus não tivesse mostrado isso para Pedro, o apóstolo Pedro, jamais Pedro saberia que a promessa feita estava sendo descumprida. Então, se você faz uma promessa, se você faz um voto a Deus, cumpra-o. Seja fiel a Deus. Deus não se agrada do voto de tolos. Então nós devemos ser transparentes para com o nosso Deus, porque Ele conhece, sabe o que nós pensamos, o que vamos falar. Então o salmista diz isso, né? No Salmo 139: antes que haja uma palavra na minha boca, tu sabes, né, o que eu vou falar. Tu conheces os meus pensamentos, de longe entende os meus pensamentos. Então Deus conhece o que eu penso, Deus conhece o que eu vou falar antes de eu falar. Então eu devo ser transparente para com Deus, e devo ter o cuidado de falar respeitosamente a Ele. Então eu fico preocupado, né, que às vezes a gente é muito irreverente em relação ao nosso culto. A casa de Deus de verdade somos nós.
a igreja como pessoas. Esse local aqui é um local de culto, mas ele não é menos importante na nossa vida do que as coisas sagradas que temos para nós. Então, quando fala guarda o teu pé, está querendo dizer o seguinte: olha, você veio para adorar, você veio para servir. Então, cuidado com o que você está fazendo. Você não veio passear. Você não veio para ter um simples encontro com alguém. Aí eu preciso de encontrar com fulano, eu preciso de encontrar com fulano, eu preciso de conversar isso, conversar aquilo outro. Você pode até aproveitar essa oportunidade, desde que você primeiro cumpra o seu dever sagrado de adorador ou de adoradora. E se não tiver oportunidade, procure agendar um outro momento, visto que o seu objetivo foi comparecer perante o Senhor com a sua adoração, com o seu sacrifício. E o principal é você mesmo ou você mesma como sacrifício vivo, que a palavra de Deus qualifica de santo e agradável a Ele, que é o culto, o entendimento. Então, falar o suficiente a seu tempo. Seja transparente com Deus, seja transparente com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu próximo. E por mais que você tenha a verdade, não faça dela um instrumento de massacre para poder machucar o outro. Como que você tem a ideia de franqueza, eu sou franco. A palavra de Deus não nos dá o direito de destruir o outro. Nós precisamos falar o suficiente e em tempo. Não demais, não fale demais. Falar demais nos faz errar e nos compromete e causa conflitos. Em Provérbios 16, 28, irmãos, nós temos aqui uma advertência muito séria. Provérbios 16, 28. Diz assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Não é triste isso? Muito triste. Espalhar confusão, espalhar brigas, desentendimentos. Separar pessoas. Esse não é o propósito de Deus para mim e nem para você. A gente tem que ter o cuidado de como nos comunicamos, do que falamos. Devemos falar o suficiente e a nosso tempo, ou aquilo que é próprio para aquele momento. Existem dois ditados populares que vocês já ouviram muito, né? Um dos ditados é: quem fala muito dá bom dia para cavalo. Sabe como é que cavalo dá bom dia? É dando coice. Então, cuidado para não falar demais. E outra coisa, outro ditado muito próprio para nós: de boca fechada não entra mosquito ou mosca. Então, se você não quer receber esse bichinho entrando na sua boca, fale menos. Não fique de boca aberta. Interessante que há um outro versículo na Bíblia que compara a mosca como um grande problema para o perfumista. Então, quando cai uma mosca no perfume, aquele perfume está perdido. E que mosca é essa, hein? Que você pode
engolir, que vai estragar a sua vida com Deus, vai estragar os seus relacionamentos ou vai estragar os relacionamentos de outrem. A gente tem que tomar cuidado também, sabe com o quê? Porque muitas vezes a gente toma dores do outro, e nem vou dizer que o outro não possa ter razão, mas você toma dores de outrem e passa a separá-lo de outras pessoas, porque você começa com histórias indevidas ou fatos inadequados que não deveriam ser repetidos. E você é responsável por isso diante de Deus. Estão lembrados que Jesus disse que a gente vai ser julgado pelas palavras que a gente fala? Ele vai pedir contas também das nossas palavras. Então precisamos saber falar o suficiente para ter uma linguagem sadia e irrepreensível. Uma última coisa que eu quero destacar aqui é que a gente deve falar o suficiente com tempero. As nossas palavras devem ser temperadas com sal, diz a palavra de Deus, cheias da graça e da vida em Cristo. Escuta o que diz Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses capítulo 4, o verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É uma arte poder comunicar, mas é também um ato de sabedoria. Como responder a alguém? Como falar a alguém? A gente precisa ter essa sabedoria e esse conhecimento. Uma palavra temperada. Então devemos ter esse cuidado de ter o tempero, o equilíbrio nas nossas palavras. Em Tito 2, versos 7 e 8, repetindo esse texto, diz que nós devemos ter uma linguagem saudável e irrepreensível, para que o adversário fique envergonhado e não tenha do que nos acusar. Há ainda, irmãos, um outro texto que está em Tiago, capítulo 3, o verso 10 a 12, que vai dizer o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, nós não devemos ser uma pessoa destemperada, né? Uma hora eu bendigo, outra hora eu amaldiçoo, uma hora eu falo bem, outra hora eu falo mal, uma hora eu procuro unir pessoas, outra hora eu procuro afastar umas das outras. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: nós somos uma árvore boa, e uma árvore boa dá fruto bom. Nós não podemos servir a Deus e ao diabo, não podemos vir para o reino de Deus e para o mundo. Nós temos que ter uma vida bem definida em Cristo, bem definida na palavra de Deus, bem definida sob a liderança do Espírito Santo. E devemos ter uma vida transformada para sermos bênção e para sermos um instrumento de dignidade e não indigno nos nossos relacionamentos. Provérbios 18, 21 vai nos falar
a respeito de sermos um instrumento de vida. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Então lembre-se, você pode dar vida ou você pode matar. Que instrumento você deseja ser? Deve ser de vida, né? E desfrutar do fruto de um bom relacionamento. Mas eu quero concluir essa reflexão, lembrando então que nós devemos falar o suficiente para sermos bênção, falar o suficiente a seu tempo, falar o suficiente, uma palavra temperada e cheias da graça e de vida em Cristo. Mas eu quero lembrar o seguinte, que a fonte das nossas palavras é o nosso coração. O seu coração é a fonte das suas palavras. Então é o que está escrito em Lucas 6:45. E você vai tirar dele coisa boa ou coisa ruim. Vai depender de você. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então você fala exatamente aquilo que você é. A sua linguagem é exatamente aquilo que você é, a essência da sua vida. Mas quem é a sua vida? Olha, se a sua vida é você mesmo, você está encrencado ou encrencada. Porque você vai ficar nos altos e baixos de falar, de fazer alguma coisa boa e de fazer outra coisa errada. Mas se a sua vida é Cristo, então você tem um motivo para poder buscar e fazer somente aquilo que é bem, ou aquilo que é bom. Porque você vai lutar contra a sua carne, você vai mortificá-la, você vai guardar o seu coração, você vai silenciar os seus lábios, mesmo que para isso você tenha que se corroer internamente, para silenciar diante do que você não deve falar, ou para ser uma bênção. O problema é a coceira, o comichão que às vezes dá na língua, né? Você tem que falar para alguém, né? E cuidado com as suas amizades, porque o seu grande amigo ou a sua grande amiga também tem um grande amigo, uma grande amiga. Lembro-me de uma história que eu aprendi ainda quando estava fazendo o meu ensino fundamental, né? Lá pela 4ª série, né? De antigamente. Não sei se hoje corresponde ao 9º ano, não tenho certeza. Então havia um livro chamado As Mais Belas Histórias, e nesse livro havia a história que tinha o título O Segredo da Cutia. Então a cutia, ela tinha uma toca no pé de uma árvore que toda a bicharada vinha fazer bagunça na porta da toca dela. E ela não conseguia dormir. E ela, para resolver o problema, né, sair daquele barulhão todo, ela resolveu fazer uma nova toca. De maneira que ela então colocou o seu plano em execução, mas não se aguentava de compartilhar isso com alguém, mas ela não podia contar, tinha que ser um segredo, né? Porque senão todo mundo ia de novo para a porta da toca dela, não ia resolver o problema, né? E quando então estava por terminar, né, a nova toca, ela não se aguentou mais. Ela tinha que contar essa novidade para alguém. Então ela procurou o coelho, que era o seu melhor amigo. Disse: meu amigo, eu tenho uma novidade para te contar, mas você não pode contar para ninguém. Eu só estou te falando porque você é o meu melhor amigo e eu tinha que compartilhar isso com você. Você não pode contar isso para ninguém.
Sabe o que aconteceu? Ele jurou que não ia contar para ninguém, mas ele não conseguia guardar aquela novidade só para ele. Já viu gente assim, que não consegue dar novidade para si mesma? Então o que ele fez? Foi contar também para o seu melhor amigo. E o seu melhor amigo tinha também um melhor amigo. E que no final das contas todo mundo ficou sabendo que a cutia tinha uma nova toca. E no dia que ela mudou e carregou em segredo, né, a sua mudança, você já sabe o que aconteceu. Estava todo mundo na porta da cutia fazendo a festa. Então cuidado. Também que quando você compartilha com alguém, já não é mais segredo. Você já não tem mais a discrição. Você não tem mais o silêncio daquilo que você queria guardar. Então como é que você vai conseguir guardar o seu coração? Mas como é que você vai conseguir ter uma linguagem saudável e irrepreensível? Como é que você vai conseguir controlar com sabedoria o que você deve compartilhar ou o que você vai falar? Você tem que guardar seu coração. Então, Provérbios 4:23 nos diz que o nosso coração é enganoso e a gente precisa guardá-lo. Então cuidado, porque o seu coração pode te enganar. Mas se você não guardá-lo, você não vai conseguir também ter uma linguagem sadia, irrepreensível, temperada. Então guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas como ter um coração controlável? Como ter um coração que você possa só tirar dele coisas boas? Tenha nele a palavra de Deus, né? Nós temos em Jeremias 31, verso 33 e 34, a promessa de Deus que Ele imprimiria no coração do seu povo as suas palavras, de tal forma que ninguém mais iria precisar ensinar o outro, porque todos conheceriam a sua palavra. E o que diz o salmista, no Salmo 105? Escondi, verso 11, escondi no meu coração, ou guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que isso resolve? Olha, se você não pecar contra Deus, você também não vai pecar contra o seu próximo. Porque quando você peca contra o seu próximo, você está pecando contra Deus. Essa foi a colocação do rei Davi no capítulo 51 dos Salmos, quando ele estava confessando o pecado dele. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Mas o que ele fez de errado? Adulterou, facilitou a morte do marido da mulher, depois casou com ela. Foi o pecado dele com Betseba. E ele está dizendo para Deus o quê? Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele está ali arrependido, pedindo perdão. E Deus o perdoou, porque ele foi sincero e verdadeiro no seu arrependimento. Então, se você também em algum momento já falhou no seu diálogo, na sua comunicação, peça perdão para Deus, mas guarda no seu coração a palavra de Deus, para que você possa controlar o que fala e ter uma linguagem saudável e irrepreensível. Agora, se for o caso, escuta aqui de Salmo 39:1 e o 141:3. Salmo 39:1. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Põe uma mordaça na sua boca. Fecha a boca. No Salmo 141, verso 3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, ore a Deus, peça a Deus
para que você consiga botar uma mordaça e guardar os seus lábios. E finalmente, irmãos, eu quero então concluir dizendo o seguinte: essa deve ser a minha posição e a sua posição diante do que falamos ou do que refletimos. Então, o salmista no Salmo 19 vai dizer para nós lá no final: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante ti, ó Senhor. Irmãos, vamos ser sábios, vamos ser cuidadosos, vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, vamos cuidar do nosso relacionamento uns com os outros, vamos ser uma fiel testemunha de Cristo, vamos ser padrão de boas obras, fiéis na palavra de Deus, e cuidar de termos uma linguagem saudável e irrepreensível, para que envergonhemos o adversário e ele não tenha do que nos acusar. Amém? Que Deus nos dê sabedoria e graça. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pela sua palavra, pela orientação que o Senhor nos dá, como devemos desenvolver nossos relacionamentos com o Senhor e uns com os outros, com o nosso próximo. Nos abençoe, nos guarda e nos dê, ó Pai, uma linguagem saudável e também irrepreensível. Que o Espírito Santo nos conduza, que sejamos sábios por meio dele e honremos ao Senhor e glorifiquemos ao Senhor, honrando e glorificando a Cristo, para que possamos refletir o caráter dele na nossa vida. Abençoa a igreja, abençoa cada família que a compõe, e que o Senhor, meu Deus, compreenda as enfermidades que nos rodeiam e nos dê saúde física, mas acima de tudo nos dê a saúde espiritual de uma vida digna para com o Senhor, santa ao Senhor, que glorifica o teu nome. No nome de Jesus eu oro. Amém.